Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia a você que se liga pelas redes da Uningá. Estamos aqui reunidos mais um sábado pela manhã para conversar com você, para partilhar um pouco as experiências e trazer muito conteúdo e muita coisa boa para você que sempre está ligado nas redes da Uningá. Você sabe que nas nossas redes tem muito conhecimento, tem muita coisa boa da qual você pode acompanhar sempre que você se inscreve, se liga. Todo esse conteúdo chega para você, nosso aluno do EAD e também do presencial, para os nossos professores e também para toda a comunidade de colaboradores aqui da rede da Uningá. Esse projeto do café, ele se liga a um projeto maior da universidade, que é o Núcleo de Apoio aos Acadêmicos, que sempre oferece não só conhecimento, mas também partilha de vida e também ajuda a você. Então, quando precisa, você sabe que pode encontrar no Núcleo de Apoio aos Acadêmicos muita coisa, muita informação e muita ajuda também. E hoje nós nos reunimos aqui para partilhar um pouco sobre um tema transversal que se refere à fé e à razão. Você que pensa, que se liga, que está nesse ambiente universitário, já parou para pensar um pouco nisso? Olha que maravilha. Fé e razão, elas estão ligadas, como elas se complementam, qual a importância desse tema para o seu ambiente acadêmico. E é por isso que hoje nós vamos receber aqui dois convidados muito especiais para conversar conosco, o padre doutor José Rafael Duran, que é padre na Arquidiocese de Londrina. Bom dia, bem-vindo a Uningá. Bom dia, Padre Eduardo, uma alegria imensa encontrar você, um presente de Deus. Tivemos a oportunidade de estarmos um dia na PUC como professor e aluno, e agora saber que você é aqui, professor da Uningá, me produz muita alegria. Muito bem, muito obrigado pela presença. Que bom estar aqui. Obrigado. E também vamos receber aqui o doutor Jaime Graciano Trintim, que é economista da Universidade Estadual de Maringá. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, é uma satisfação estar com vocês, vai ser uma honra muito grande participar desse evento. Muito bem, e você, deixa aí os seus comentários, compartilha com tantas pessoas que você conhece esse conteúdo e também não se esqueça de deixar aqui qual o próximo tema você gostaria que nós partilhássemos aqui nos nossos cafés do sábado de manhã. E você já preparou o seu cafezinho? O nosso está sendo preparado por aqui, daqui a pouquinho vai ser servido aqui para nós e para você. Continue ligado, porque tem muito conhecimento e muita informação nesse sábado de manhã. Padre Rafael, uma coisa importante e básica, como a gente pode ligar fé e razão? Como isso é possível? Se são realidades aparentemente distintas, mas como elas se complementam? Nunca foram desligadas. Temos que dizer que a pessoa, o ser humano, é um ser integral. Então, a razão jamais pode ser deslocada de uma experiência humana. A partir do momento no qual nós iniciamos um processo dessa integridade, nós também percebemos aquela outra dimensão, que é a dimensão espiritual, né? Como diz o grande João Paulo II na sua filosofia, é uma espécie de avião com duas asas. Um avião não navega com uma asa, ele navega com duas e bem sólidas, não? Então, na medida em que foi crescendo e desenvolvendo seu pensamento, não somente no Ocidente, também no Oriente, o ser humano foi apropriando-se da realidade cognitiva, racional, e foi descobrindo que existia um mundo metafísico. Aqui teríamos nós necessariamente que citar Aristóteles, não? Foi o primeiro dos filósofos que abordou o tema do metafísico. Então, fé e razão são umas realidades conjuntas, em primeiro lugar, que poderíamos, eu não sou amigo de separá-las, não? Eu acho que você lembra que eu insistia nas minhas aulas de moral fundamental, não? Nós não podemos falar de fé e razão. Nós podemos falar da razão na fé e da fé na razão. As duas dialogam concomitantemente. E recentemente, bom, hoje já não tão recente assim, mas o Papa João Paulo II deixou isso claro em algum momento, em alguma encíclica. Como é que foi isso? Fez uma encíclica lindíssima intitulada Fé e Razão, Fides et Ratio. E ali João Paulo II estabelece aquilo que eu denomino o critério do diálogo com
os que têm uma tendência ao fundamentalismo ou aqueles que têm uma tendência ao racionalismo. João Paulo II, em cada um dos números, foi suscitando um diálogo a partir da experiência da fé e da razão. Em nenhum momento uma supera a outra. Como elementos dialogais, as duas estabelecem um critério de comunhão. Olha só, que maravilha. Então, é uma realidade de fato que se complementa, que está ligada sempre uma à outra. Professor Jaime, o senhor que foi muito atuante, inclusive, na Arquidiocese de Maringá, nos tempos áureos de organização pastoral, de estratégias de planejamento. Uma pergunta básica, para a sua experiência pessoal, Deus é necessário? É necessário Deus na vida das pessoas, na vida, né, do ser humano? Deus é necessário, professor? Pergunta difícil e ao mesmo tempo intrigante, né? Mas se eu tomar como experiência a minha vida, a minha existência, eu diria que toda a minha vida, todas as minhas ações, tanto no campo da contribuição na igreja, quanto fora da igreja, no meu trabalho, por exemplo, foi essencial a presença de Deus. Porque se hoje eu tenho uma vocação de ser professor de uma universidade, e na área que eu atuo, por exemplo, que é na área do desenvolvimento econômico, né? Se eu estou nessa área, eu diria assim, que foi por causa do meu encontro com Deus ou da minha experiência com Deus que me impulsionou a estar numa área de atuação acadêmica. Por quê? Porque no meu entendimento de Deus, na minha compreensão de que seria Deus na minha vida, eu entendi que Deus tem um plano para a vida de nós, humanidade. E esse plano está pautado na construção do reino de Deus no meio de nós. E quando eu vou para as ciências econômicas, que eu vou trabalhar e fazer o meu doutoramento nas ciências econômicas, a minha inspiração e o desejo que Deus para mim me impulsiona no sentido de Deus, a vontade de Deus é a construção do reino. Então, quando eu vou para as ciências econômicas, eu vou para uma área de atuação onde eu trabalho na perspectiva da possibilidade da construção de uma sociedade justa, uma sociedade que se assemelha ao reino de Deus. Então, penso eu que Deus é essencial na nossa vida porque Ele nos impulsiona à construção do novo, a construção talvez do que a gente chama de sociedade ideal, ou sociedade justa. Eu não vejo a minha vida sem a presença de Deus. E você que está nos acompanhando, você acha que Deus é necessário? Essa realidade faz diferença na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica, nos seus projetos, nos seus sonhos? Coloque aqui no comentário porque a gente quer saber tudo, como é que você pensa essa realidade. E, Padre Rafael, a igreja tardou um pouco para reconhecer essa dimensão da ciência, da razão, da importância desses elementos. Isso veio aí na virada do século, né, com o Concílio Vaticano II. E por que essa demora ao longo da história de fazer esse reconhecimento ou de atrelar essa realidade à dimensão da fé? Eu diria, Padre Eduardo, que não é que a igreja demorou. Penso que não. Eu sou um fanático do século XVII. E o século XVII, para mim, é o século que desdobra a humanidade em Ocidente de forma tal que cria um novo estilo de pensar. No século XVII, nós percebemos como as experiências da fé e da razão foram concomitantes. Volto a dizer, existe um princípio básico de conhecimento. Agora o professor dizia uma coisa que me impacta profundamente, ouvir de professores na área das exatas, não? Ele é economista, não? Foi meu relacionamento com Deus que me abriu uma perspectiva para a ciência, né? Foi o meu relacionamento com Deus e com a ciência que me levam a pensar que durante todos estes 21 séculos, o Ocidente foi progredindo no diálogo. Por quê? Até o século XII, século XIII, no Alto Medioevo, a ciência estava inscrita no pensamento teológico.
Não significa que a teologia dominava todos os espaços, mas em muitos ambientes teológicos já se davam passos científicos. Por exemplo, quando você vê as leis de Mendel, quando você vê os experimentos de Torricelli, quando você vê a física quântica de Pascal, você vai vendo que o processo científico vivia à sombra da fé. Não porque nascesse nos conventos ou nos mosteiros ou nas igrejas, sino porque sempre havia uma procura daquilo ao qual me referi na primeira parte. Qual é o sentido metafísico das coisas? A igreja, sem dúvida nenhuma, por todas as suas carências humanas, porque somos uma instituição divina e humana, deve a algumas pessoas que se opuseram a um desenvolvimento maior. Mas nós não podemos jamais negar a participação da igreja no campo científico. Aliás, por exemplo, eu que estudo tanto o século XVII, todo o processo astrofísico é um processo que nasce na versão, no trabalho e na linguagem de eclesiásticos. Repito mais uma vez, a discussão entre Pascal e Descartes, por exemplo, ou entre Spinoza e Kant, são discussões que partem da teologia para chegar a um embasamento suficientemente sólido. É verdade que no século XX, nós, com a presença do Espírito Santo e a graça do Concílio Vaticano II, a Igreja deu ao mundo um documento belíssimo, não? Um documento que até hoje está nas nossas mãos, que é a Gaudium et Spes. A Igreja inicia um processo de diálogo e de aproximação maior com a ciência. Mas não podemos dizer que tardou em afirmar que a ciência era igualmente válida. E o Concílio Vaticano II teve alguma importância nessa relação, nesse diálogo com, seja o mundo moderno ou então com a própria ciência? O Concílio Vaticano II é o perfume, não? É o perfume da ciência, não? A Gaudium et Spes, especialmente a partir dos numerais 38, 43, 50, vai abrindo o espaço do diálogo com os cientistas, não? E, por exemplo, um gesto belíssimo de João Paulo II no ano 2000, que foi o ano, chamemos assim, o ano que foi o divisor de águas, não? Porque era o novo milênio adveniente, o primeiro dos grandes momentos celebrativos foi precisamente o jubileu com os cientistas, com os homens e as mulheres que procuravam na ciência uma resposta diante de Deus. Olha que interessante, né? Então, à medida que o tempo vai passando, a igreja também vai dialogando, vai se abrindo um pouco mais para essas realidades. E, professor Jaime, na sua experiência acadêmica já há bastante tempo, né, na universidade, trabalhando como professor, tendo essa relação com os alunos, essa relação de Deus no ambiente universitário, ela ajuda de alguma maneira, ela contribui de alguma maneira para a vida acadêmica, para o próprio ambiente universitário? Eu diria que sim, porque às vezes no ambiente universitário as pessoas procuram dar razão à fé, né? Quando você está no ambiente universitário, muitas das pessoas elas estão buscando explicar a realidade ao qual ela vive, ela está inserida. E muitas das explicações, por exemplo, pouco fundamentadas sobre a fé e sobre a própria religião, faz com que essas pessoas se afastem um pouco de tentar fazer a fusão da importância da razão e da fé na sua vida. Eles tendem a abandonar muito mais a fé, no sentido de que a fé é algo muito místico, que não tem explicação para a sua vida do cotidiano, e ele busca muito mais a ciência para explicar a sua própria existência, o seu próprio comportamento e as suas perspectivas de vida. Mas quando ele percebe que a fé ela é fundamentada e que a fé, existe uma razão e uma explicação da fé e que essa fé impulsiona ele na construção de uma sociedade melhor, justa, igualitária, e há um sentido então naquela fé, aí você percebe que há uma aceitação maior e as pessoas passam a não ter mais essa visão, eu diria assim, de que
Uma pessoa que tem fé é uma pessoa ignorante, né? A pessoa que é ignorante é uma pessoa que está pautada a sua vida apenas na fé. E uma pessoa que tem um intelecto desenvolvido, então ele acredita muito mais na ciência. Então ele deixa de ter essa dicotomia entre essas duas formas de pensar e passa muito mais a perceber que, na verdade, a fé impulsiona ele nas suas ações, a fé impulsiona ele nas suas perspectivas de vida, nos seus projetos. E eu vejo que o ambiente universitário, de uma certa maneira, embora você tenha essa resistência, às vezes, a falar de Deus, a falar das coisas, mas quando você fala de Deus e você fala na perspectiva da construção de uma sociedade melhor, na perspectiva de que Deus deseja que nós aqui sejamos respeitosos um com o outro, que Deus deseja que a sociedade seja uma sociedade mais justa, que Deus deseja que você tenha aqui, nessa existência, não pessoas passando fome, que você tenha um ambiente onde a sociedade proporciona a inclusão das pessoas, o respeito às pessoas, a valorização do humano, e que ela não é objeto apenas de uma ideologia que explora o trabalho. Essas pessoas começam a sentir a importância da fé e buscam conhecer mais a fé. E veem a religião depois de um outro olhar. Então está muito mais na perspectiva de quem está falando da fé. Quando uma pessoa fala da fé, mas fala de uma fé ingênua, quase que mitológica, as pessoas tendem a se afastar radicalmente. E hoje eu diria assim, no ambiente universitário, eu penso que, dados esses movimentos que estão acontecendo hoje, na própria Igreja Católica, de alguns movimentos, ou na própria, não só na católica, mas em outras denominações cristãs, de uma fé um pouco ingênua, um pouco onde você vê que eu tenho problemas na minha existência e dá a impressão que tudo vai se resolver porque eu creio nesse Deus e esse Deus vai resolver meus problemas. Então fica uma coisa muito mística. As pessoas parecem atender a não aceitar esse tipo de comportamento hoje. Então eu vejo assim que quando a gente dá razão à nossa fé, quando a gente tem uma fé comprometida com alguma coisa mais importante, as pessoas tendem a aceitar com mais tranquilidade e não se envergonham de dizer eu sou cristão católico, eu tenho uma denominação cristã, seja católico ou não católico. Eu tenho uma denominação religiosa, eu creio e a pessoa então ela se comporta de maneira diferente e não tem essa dicotomia entre ter fé e razão, né? Então eu vejo muito isso dentro do ambiente universitário. O que me preocupa hoje no ambiente universitário é essa forma de nós vermos a fé que está, hoje parece-me que está ganhando corpo, né? Tanto da denominação cristã católica quanto não católica, que me parece que leva a pessoa muito mais a uma alienação, a uma adoração a um ser e não tem um compromisso com a construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. É isso que eu sinto o apelo dos jovens. Por que eu vou acreditar num ser, num Deus? E para quê? Acreditar por acreditar? Ou adorar por adorar? Qual é o meu compromisso com essa fé? Então, quando eles não percebem que não existe um compromisso, o compromisso de construir uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, mais inclusiva, aí eu penso que eles abandonam um pouco essa perspectiva de fé. Eles adotam muito mais e acreditam muito mais quando eles veem sentido na fé. E qual o sentido? O sentido da construção do reino. A gente chama assim que nós somos cristãos católicos, né? Para eles é o sentido da construção de um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, um mundo onde não tem a fome, não tem a pobreza, não tem a miséria, um mundo que tem oportunidades, um mundo que tem tranquilidade para ele saber que ele amanhã ou depois, ele tem o trabalho para ele poder gestar sua vida com tranquilidade. Os teus filhos, ter esperança que os teus filhos no futuro terão um trabalho e desse trabalho vai ter uma vida com dignidade. Então, quando a fé alia a essa construção dessa sociedade nova, eles dão sentido à fé. E eu sinto que aí se tem a aproximação dessas pessoas com Deus, com a religião, seja católica ou não católica.
Não sei se respondi, mas Sim. é uma perspectiva que eu vejo. De fato, o professor fala de uma dinâmica da fé interessante, que é ligar com a prática concreta da vida. E eu acho que, bom, o senhor também é padre, né, está ligado diretamente à igreja, a essa dimensão da fé diretamente. E a fé precisa de obras, é isso. O professor Jaime acaba de tocar num ponto que é muito mais do que relevante na atualidade. Todo fundamentalismo é irracional. Pessoas fundamentalistas só se cobrem de falsas verdades e às vezes conseguem fazer uma maquiagem muito bem montada em cima, por exemplo, da pessoa de Deus, não? Então, você vê que muitas religiões desaparecem no mundo por causa do fundamentalismo. Infelizmente, na nossa vida de cristãos católicos, estamos vivendo um drama do fundamentalismo católico, amparado e sustentado em três coisas muito perigosas. O primeiro, o providencialismo. É um providencialismo angustiante, porque na medida em que aparecem milagres, eu vou atrás de uma resposta religiosa. Então, é um Deus milagreiro que era atacado no século XVII. O problema com os cientistas do século XVII não é que não fossem cristãos, é que eles sabiam que Deus não podia ser manipulado. E às vezes, no cristianismo milagreiro, todos queremos manipular Deus. Segundo lugar, para mim, o mais grave de todos os elementos fundamentalistas, a simonia, atrelar-se ao comércio. Já que estamos aqui diante de um economista, eu penso que a economia solidária ajuda a estabelecer um mundo melhor. Agora, essas megalomanias econômicas nas igrejas fundamentalistas são verdadeiramente angustiantes. Tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vamos fazer a novena tal para ver quanto nos dá. Vamos trazer o cantor fulano de tal para ver quanto nos dá. Isso é gravíssimo, porque está tudo afunilado, única e exclusivamente na comercialização. E o que mais criticaram depois no Alto Medioevo, antes da Contrarreforma, foi precisamente isso, que nos tínhamos convertido em seres simoníacos. E um terceiro elemento que me parece mais delicado ainda, a ignorância religiosa. Os fundamentalistas se negam a aprofundar na exegese bíblica. Os fundamentalistas se negam a estudar teologia. Os fundamentalistas se negam a estabelecer diálogos inclusivos, como acaba de dizer o professor Jaime. Um fundamentalista diz, aqui só entra meu grupo. E por isso nós tivemos o grande cisma dos jansenistas, porque se sentiam escolhidos, só eles, um grupo reservado, e pare de contar. Então, são três sinais para mim que no século XXI estão apontando seriamente o problema da fé. O problema da fé. Uma fé sólida, uma fé com nervatura, uma fé suficientemente garantida a partir da experiência vivida na presença do Senhor. Então, acredito que os grandes desafios que hoje nós temos em todas as igrejas, não? Tenho amigos pastores que me dizem, Rafael, estamos passando pela mesma situação. E se a gente não se cuidar, a gente vai criar um mundo carregado de deuses, assistidos pelo fundamentalismo, e de homens e mulheres sem Deus. Sim, e você que está nos acompanhando, quais são os grandes desafios que você também acredita estar vivendo nessa dimensão da fé, né? Seja no ambiente aqui universitário, seja no ambiente da sua igreja, da sua instituição? Coloque nos comentários, porque a gente quer acompanhar como é que você está pensando e como é que você está acompanhando esse nosso bate-papo aqui nesta manhã. E, Padre Rafael, como é que a gente pode falar que Deus existe? Como é que a gente pode provar isso, já que nós estamos, né, num ambiente universitário, tudo né, parte dessa questão do empírico, de que precisa ser palpável, de que precisa trazer respostas. Como é que a gente pode dizer que, sim, Deus existe de fato? Eu preferiria dizer Deus não existe, sabe? Porque a partir do momento no qual você diz Deus existe,
você tem um compromisso e um dever: viver como Deus pede. Então, a existência não é garantia da realidade do ser divino. A existência de Deus é garantia do ser humano palpável, tangível, que vive conforme os mandamentos do Senhor. Então, a tangencialidade de Deus no humano, impossível, não? A tangencialidade do divino no humano, quase que misterioso. Mas ver no humano a presença de Deus e saber que por trás de cada ser humano está Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, e que aqueles que dizemos eu creio, porque também tem direito a dizer eu não creio, eu digo eu creio, eu sou chamado e convocado, graças à minha razão, a viver como Ele me pede. Muito bem. Estamos, né, nesse bate-papo tão interessante, né, ligando a fé e a razão. De fato, que coisa, que tema mais importante e pertinente para esse ambiente universitário. Professor Jaime, o senhor é dessa área, né, da economia, das exatas, de alguma maneira. Como é que a gente poderia falar nesse âmbito da fé? A gente pode falar de verdade absoluta? Como é que o senhor avalia isso? É complexa a resposta, né? Hoje não está fácil. O que e seria... o café ainda não chegou, viu? Estou aqui aguardando o meu cafezinho, penar que chega. O que seria a verdade absoluta, né? Eu acho que nós estamos em plena construção, né, do entendimento do que é a humanidade e o que é a humanidade ainda... Eu acho que a humanidade ainda não se descobriu, né? Talvez a verdade absoluta estivesse em Deus, né? Talvez seja isso que a gente busca também, né? Se encontrar com esse Deus, porque talvez Ele seja a verdade absoluta, né? E a humanidade, eu creio que ela não se encontrou ainda, né? E ela está em caminho. Eu penso que nós estamos num caminho de nos compreender como pessoas, o que somos. Se é que somos imagem e semelhança de Deus, então muitos de nós estamos nesse conflito, até que ponto nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Eu creio que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque somos dotados de bondade, nós somos dotados de sabedoria, todas essas construções, essas conquistas materiais que o homem produziu, penso que isso nos faz ter a certeza quase que somos feitos à imagem e semelhança, porque Deus é o Criador, né? Se eu acredito que Deus é o Criador de tudo e ordenou tudo, então essa capacidade que o homem tem de criar as coisas, de fazer as coisas, de evoluir, enquanto humanidade, enquanto sociedade, então eu acredito nisso, que a gente está nessa busca e está nesse processo, né, de conhecer, de encontrar. Então eu acho que esse é o grande desafio da humanidade, né? Então eu, como um mero economista, não sou filósofo, penso que para mim fica mais difícil essa resposta, mas eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a próprio caminhar da humanidade e a evolução da humanidade está nesse caminho dessa busca e desse encontro, né? Precisamos buscar a Deus em todo o tempo todo, uma relação sempre muito afetuosa da parte de Deus para conosco. Então, para você que está nos acompanhando, pense nisso, né? Coloque isso sempre nas suas reflexões, essa realidade transcendental, embora ela não seja palpável como nós achamos que deve ser, mas de certo modo ela vem sim até nós e toca em nós, né? Então, toda essa reflexão empírica, tocável, palpável, isso é discutido no âmbito da teologia e também no âmbito da nossa relação para com Deus. E Padre Rafael, o senhor é teólogo, qual a importância hoje da teologia para a sociedade? Como é que a gente pode discutir teologia na sociedade e qual a sua importância na sociedade hoje, né? Estamos aí numa virada pandêmica, né? Há países em guerra, tantos apelos. Como é que a teologia pode ser uma resposta
para essa virada? Sempre que alguém me faz essa pergunta, Padre Eduardo, imediatamente eu faço referência à Alemanha. Como se reconstruiu a Alemanha na pós-guerra? Graças a um fato preponderante. Escolas, universidades e institutos alemães estudam teologia. Nenhum alemão, nenhuma criancinha começa o ABC sem antes iniciar um processo teológico. Quando você tem a oportunidade de morar com os alemães, de entender o que foi o que a pós-guerra deixou no coração deles, você percebe que é um povo extremamente religioso, mas teologicamente. Que é, por exemplo, o grande vazio da nossa América Latina. Nós temos expressões religiosas sem teologia. Não são inválidas, são válidas. Mas a teologia na vida de um economista, a teologia na vida de uma pessoa que trabalha numa oficina, a teologia atrás do seu avental como professor, como médico, atrás dos nossos camarógrafos aqui, a teologia, ela ilustra completamente o horizonte de quem está inserido no mundo. Porque a diferença das outras ciências, o objeto da ciência teológica é o próprio Deus. Então, você não faz teologia da noite para o dia com conceitos, com linguagens, mesmo que ela tenha uma boa porção de especulação. Você vive a experiência teologal. E é a partir daí que você começa a compreender o porquê do seu lugar no mundo, o porquê da necessidade de procurar Deus no mundo, o porquê a necessidade de fazer com que os outros vivam melhor. Eu acredito hoje, mais do que nunca, uma sociedade ateológica, sem teologia. Acredito hoje, mais do que nunca, num ambiente humano ateológico, onde Deus começou a ser completamente eclipsado. Você eclipsa Deus, acaba com o ser humano. Isso é totalmente evidente, não? Muito bem. E você que esteve ligado aqui conosco, né, nessa partilha sobre fé, sobre razão, sobre essa dimensão teológica e como isso faz diferença e pode trazer respostas para a sua vida pessoal, nós vamos encerrar esse momento e aí eu vou pedir para os professores deixarem uma mensagem final. Aqui nós, né, esses nossos cafés, esses nossos encontros sempre trazem temas que relacionam a vida do ambiente acadêmico com a dimensão de fé. Então, professor Jaime, qual a mensagem final que você deixa para a nossa comunidade acadêmica aqui da Uningá, da importância da fé, de se relacionar com essa dimensão, nesse ambiente favorável, né, já que estamos no ambiente da ciência, de produção de conhecimento? Qual a sua mensagem final para quem nos acompanha nessa manhã, para essa dimensão da fé? Bom, primeiro, então, uma satisfação estar com vocês, né? Como eu disse antes, a minha formação é de economista, então talvez eu possa não contribuir tanto com o debate, porque é uma questão muito mais filosófica, né? Mas eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, né? Eu acho que a fé interpele ou ela impulsiona a nós, pessoas, a construirmos uma sociedade melhor. Não só uma sociedade melhor, mas uma pessoa melhor, um profissional melhor. Eu penso que a fé, ela vem, não que ela vem por primeiro, eu acho que as duas coisas se complementam, como foi dito aqui, mas a fé, ela nos capacita para que a gente possa se transformar em pessoas melhores, em profissionais melhores e pessoas que constroem um mundo melhor. Então, se nós estamos na universidade e nós estamos adquirindo conhecimento científico, que vai nos capacitar de ser melhores profissionais no futuro, eu acredito que a fé nos humaniza de uma certa maneira.
elas nos aproximam de Deus, e nos aproximar de Deus a gente se humaniza cada vez mais. E ao nos humanizarmos cada vez mais, nós passamos a ser muito mais solidários, nós propagamos muito mais o amor, o respeito ao próximo, nós somos muito mais sensíveis à dor do outro. Então é por isso que eu diria assim, a fé é um grande impulsionador, no sentido de nós sermos pessoas melhores e construtores de um mundo melhor. Muito bem. Professor Jaime, muito obrigado pela sua presença nessa manhã conosco aqui. O prazer é meu. Foi uma satisfação. E Padre Rafael, qual a sua mensagem final para a nossa comunidade acadêmica sobre a importância da fé na vida das pessoas, principalmente no ambiente acadêmico? Uningá, essa é a minha mensagem. Unidade. Do jeito que estamos muito mal. Eu não sou pessimista, nem muito menos optimista, não? Nem utópico. Mas a divisão é muito forte. E o ser humano cada dia mais está se dividindo. A Uningá, como tantos outros estabelecimentos educativos, deve ser sem dúvida nenhuma um espaço para poder viver na unidade. A aceitação da diversidade é um passo urgente. O diverso é de uma riqueza única. Olha este debate. Um teólogo e um economista. E no meio um padre. Sabe? Ninguém vai se arrancar os cabelos, ninguém vai se agredir, não? Eu não vejo mais isso hoje. Eu só vejo propostas agressivas. Se a minha religião tem tantos, a sua tem que ter tantos. Isso é um desaforo. Se a minha forma de pensar não é aceite, imediatamente eu coloco um tanque, não? As cenas do início desta semana, neste debate, são cenas dolorosas, não? A atitude de Rússia contra a Ucrânia. As palavras do cardeal Parolin na ONU foram muito exatas e muito bem colocadas, não? A guerra que cada vez nos separa mais e mais e mais, não? Não é um golfo, aquele que nos separa. Não é a beira de uma montanha ou não é o ponto de uma pequena enseada, não. É que o mundo está se dividindo. Falar em teologia deve nos levar a encontrar a unidade num Deus que é uno. E temos que chegar até lá. Obrigado pelo convite. Muito bem, muito obrigado, Padre Rafael, pela sua presença. E para você que esteve ligado conosco, continue sempre acessando as redes da Uningá, sempre tem muito conhecimento, os vídeos dessas áreas diversas sobem para você, então seja um inscrito, se você não se inscreveu ainda, se inscreva nas redes da Uningá, porque sempre leva muito conhecimento para você. E um abraço, nos vemos no próximo sábado e até logo.